estamos esperando o setor 2 aqui, ainda mais alguns irmãos chegar. E na decorrência aí do tempo, enquanto os irmãos chegam, os adolescentes, é claro, é um trabalho específico aí com os adolescentes. Estou feliz por esse grupo de adolescentes aqui, estou alegre e feliz pelos irmãos que nos ajudaram e que estão aqui também abençoando, né? Nos ajudando aqui com a cooperação de cada um, porque é um trabalho, irmãos, de adolescentes, aonde desde o momento que nos colocaram à frente desse trabalho, e conversei bastante com a minha esposa, eu procurei assim, falei, Deus, eu vou ter que me reinventar, né? Mas não fica tão difícil, porque a gente tem uma adolescente dentro de casa que está em fase de adolescência. Então, uma linguagem que a gente usa lá em casa com ela é a mesma que a gente vai usar com esse grupo. Mas é claro que lá em casa a Vitória é a minha filha, a Vitória. Aqui dentro ela é componente desse departamento. Então tem que haver uma grande divisão nisso, uma grande separação, para que a gente não venha confundir as coisas. Mas Deus tem nos abençoado. E graças a Deus nós temos aprendido muito com esse departamento, porque quem pensa que chega a uma certa idade e não tem nada para aprender, e principalmente não tem nada para aprender com essa galerinha nova aqui, está errado. Eles nos ensinam muito também. Então hoje nós estamos aqui gratos a Deus, felizes, porque Deus tem nos abençoado e temos aprendido muito nesse trabalho, né? E assim nós vamos continuando servindo a Deus. Glória a Deus. Quantos vão aplaudir a Jesus por esse grupo de louvor, por esses adolescentes? Deus abençoe vocês. Amém? Podeis nos assentar, com a permissão do nosso pastor. Que bênção, que maravilha. Muito feliz. Eu estou alegre. Parece um pai quando abraça o primeiro filho, né? Eu estou feliz. Que Deus abençoe mesmo. Muito feliz com o empenho e o desempenho desse departamento. Pastor, que bênção, que maravilha. Muito feliz. Eu estou alegre. Parece um pai quando abraça o primeiro filho, né? Eu estou feliz. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quero chamar aqui o líder dos adolescentes do setor 2, nosso irmão Elson, né? Eu vi chegando aí, eu vi demais. Está orando, enquanto ele ora, tá? Tá ele e a esposa. Depois você acompanha eles, tá bom? Ele e a esposa para sentar aqui em cima, você também. Senta com ela, ele senta ali comigo. Amém? Sei que os jovens, os adolescentes estão na expectativa, todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar. Chega agora o povo do setor 2 também, ali tem um monte de pregador, gente que já veio com a Bíblia debaixo do braço, falando, eu quero falar. Calma aí, todo mundo vai falar, tá bom? Vou começar pela Duda, com a oportunidade aqui, adolescente Duda, tem uma oportunidade também para estar trazendo algo da parte de Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Vou estar lendo em Tiago, capítulo 1, versículo do 16 ao 18. 3 razões. Diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que Tiago está querendo dizer à igreja é que Deus é a origem de tudo que é bom e perfeito. Ele permanece o mesmo todos os dias. E no versículo 17 diz também que todos os nossos dons vêm de Deus, e não porque merecemos, mas sim pela graça do nosso Deus e porque Ele nos ama. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Graças a Deus. Aleluia. Tem também aí o Wallace, é isso? Vem pra cá, filho. Senta aqui com a gente também, tá bom? Faz parte da liderança. A esposa do Elcio, a nossa irmã Marília, prefere ficar ali. Se tu quiser subir ou ficar também, tu fica à vontade, tá? Que eu sei que você gosta de ficar aí no seu cantinho. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir aqui também, lá do setor 2, o João. É isso? O João tem oportunidade também para estar trazendo uma palavra, uma saudação da parte de Deus. Enquanto isso, os demais adolescentes aí ficam preparados, que tempo tem e oportunidade a gente vai procurar dar para todos vocês aí. Após o João, o grupo dá para cantar, né? O grupo de adolescentes adorando a Deus. Saúdo a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Gostaria de quem pudesse abrir a livra no livro de Provérbios. Provérbios, que eu deixei anotado aqui. Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Quantos acharam, digam amém. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Eu já tive uma certa oportunidade, uma consagração, ao qual eu falei de uma experiência que normalmente vem se arrastando muito. Eu faço um curso em Santos, e tem muita desvalorização para quem é de cidade aqui para baixo, por exemplo, Mongaguá. No início eu achei, poxa, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo maravilhoso. Só que o ser humano, ele é certamente maldoso, né? E quando o inimigo quer te tirar do lugar onde Deus permitiu você entrar, ele vai fazer de qualquer coisa. Amigos que eu achava que eram meus amigos, coisas que eu achei que era para mim, Deus foi tirando uma por uma, né? E o engraçado é que muitas vezes é o que a gente fala, poxa, vai dar certo, poxa, é isso, mas na verdade não é. O que Deus quer para você é totalmente diferente do que você quer. E, bom, com o passar do tempo, né, eu fui crescendo, adquiri tudo que eu gostaria e pedi para o Senhor, tanto que eu passar foi uma bênção, também uma luta, uma grande luta espiritual, porque por mais que eu me matei de estudar, eu não pude estudar. Eu tive várias chances de desistir, mas não desisti, continuei correndo atrás. E há um tempinho atrás, esse versículo veio no meu coração. Porque 7 vezes cairá o justo. 7 vezes vai cair, mas 7 vezes vai se levantar. Não tem um número exato de quantas vezes eu vou cair. Eu posso cair agora, posso cair amanhã, cair ontem. Eu vou continuar me levantando. Porque por mais que eu falo, eu tenho amigos que não são meus amigos, eu tenho Deus do meu lado para me ajudar. E é algo vergonhoso, né? Que eu carrego. Eu falo, eu tenho amigos, sim, eu tô bem na ITEC, eu tô bem no meu curso, mas às vezes você para pensar, você fala, Deus, eu não tô nem um pouquinho bem. Às vezes nós queremos desistir de muitas coisas, né? Que realmente não aguentamos mais nada, mas quando o Senhor pega você no seu particular, quando você está de madrugada orando, ele fala, fui eu que te coloquei. Por que você está desistindo da bênção que eu te dei?
Aí eu falei, Deus, eu não tô suportando, eu não tô aguentando mais. Por que o Senhor me colocou num lugar onde eu tô sofrendo? Ele falou, eu te coloquei aí não só porque eu te dei, porque eu tô te capacitando. Porque onde eu te coloquei, eu vou te usar para salvar. E tem um rapaz que eu não conheço, eu não faço ideia. Eu cheguei um dia para poder almoçar e ele tava chorando. Aí eu sentei na mesa e falei, você tá bem? Ele falou, não tô bem. Eu acabei de ser demitido. Eu tô muito triste, eu tenho 2 filhos. Minha esposa quer se divorciar de mim. Aí eu falei pra ele, não se preocupa, porque sabe por que você não precisa se preocupar? Porque você tem um Deus. Você está afastado. Eu não sei como eu fiquei sabendo disso. O Senhor foi colocando as palavras na minha boca. Você está afastado. O Senhor quer te trazer de volta. Ele começou a chorar mais ainda. Ele falou que por algumas palavras ele se afastou. E quando eu comecei a falar isso, ele me abraçou e falou obrigado, que ele vai voltar para a igreja. Aí eu já vou terminar, tá bom? Ontem eu estava muito para baixo, que eu falei, Jesus, Deus, eu não quero ir. Tá frio, tá chovendo. Aí, Senhor, se eu posso fazer a diferença, não só porque eu vi uma pessoa chorando, mas se eu posso fazer a diferença, me dá um sinal. E quando eu estava chegando na divisa de Mongaguá, subiu uma senhorinha no ônibus. Uma senhorinha que ela falou que tinha 76 anos de idade. Ela estava com uma sacola de mercado no braço, estava distribuindo o panfleto da palavra de Deus. Falou assim, sabe o que Deus está falando para mim? Eu estou te capacitando. Não questione o que eu estou fazendo na sua vida. Se eu te coloquei porque você é capaz, e se não é capaz, eu vou capacitar. Aí ela falou assim, a guerra de Israel que está tendo, qual foi a luta que o povo de Deus perdeu? O povo pode cair, mas vai se levantar. E ontem, antes de ela descer do ônibus, ela falou, quem não é salvo, quem gostaria de aceitar Jesus porque é chegado o reino dos céus, que em breve nós vamos subir. Aí um rapaz lá no fundo do ônibus, com fone de ouvido, estava com fone de ouvido, 2 grandes, ele falou, levantou a mão. Eu falou, eu quero aceitar Jesus. Ele falou que nunca tinha vontade de ir para a igreja, nunca quis saber de igreja, mas ele sentia algo diferente. E quando pensa que não, aquela senhorinha já estava lá atrás, orando por ele. Não importa a idade, não importa onde você esteja, Deus te capacita. Você fala, eu não sou capaz, mas Deus te capacita. Uma senhorinha de 76 anos de idade evangelizando e conseguiu uma alma para Jesus. O que eu quero fechar aqui e concluir muitas vezes nós nos diminuímos, falamos que não somos capazes, não vamos conseguir. Mas aí que o Senhor nos surpreende, né? Independente da situação, o Senhor é contigo. E assim termino minha oportunidade. Deus abençoe os adolescentes adorando a Deus. Aí você vê a importância e a responsabilidade que está nos ombros da gente, porque a gente não está cuidando de qualquer um não, irmãos. Nós estamos cuidando de pérolas, né? São instrumentos na mão de Deus que Deus está usando, está formando e vai usar, né? Fica aí um lembrete.
para que os irmãos invistam nesse trabalho, apoiem esses adolescentes, tá? E não só nós que somos líderes, mas vocês também, quando vê, aconselha, dá uma palavra, ajuda, incentiva, com certeza você vai contribuir para esse trabalho. Só. Meus maiores sonhos, o meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória
Deus abençoe. Também nós vamos ouvir o Elson, né? Trazendo uma saudação da parte de Deus. Ele que trouxe esse grupo aí junto com a sua esposa, são líderes ali no setor 2. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor. Assim como eu perguntei para o Jota, o primeiro culto de adolescentes, próprio para adolescentes, ele me falou que fazíamos igual lá no setor 2. Tínhamos 30 minutos num domingo com a nossa participação. E é motivo de alegria estar participando aqui do culto de adolescente do setor 1 agregado com o setor 2. Isso é muito bom, irmãos, porque quanto mais nós nos unirmos, isso é bom e é gratificante participar, porque esse culto aqui hoje vai ficar gravado na memória de vocês. É um culto que vocês vão lembrar para o resto da vida. Acredito eu que aí no meio de vocês há pastores, há missionários, há evangelistas, há líderes de adolescentes, e assim vai. E um dia vocês vão poder contar que vocês participou deste culto aqui. Aleluias. Abra tua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 16 e o versículo de número 13. Primeiro livro do profeta Samuel, 16, e o versículo de número 13. Aleluias. É bastante conhecido de todos nós que estamos aqui. Diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Aleluias. Aqui fala, irmãos, quando Davi ele foi ungido a rei de Israel. Acredito eu, e se nós formos aprofundarmos aqui, ele tinha a idade de vocês. Ele foi escolhido e ungido a rei. O interessante é que quando Samuel ele unge Davi, o Espírito do Senhor tomou Davi de uma tal forma que aonde Davi passava, ele deixava fruto. Tudo que Davi fazia era com a presença do Senhor. E é tanto que ele foi levado para o palácio para tocar harpa, para acalmar e expulsar o espírito que apoderava do seu rei ali Saul. Esse dia vai ficar marcado na história de vocês, o dia de hoje. E acredito eu que o Espírito do Senhor vai tomar a vida de vocês de uma tal forma que aonde vocês chegar, aonde vocês colocar os seus pés, Deus vai se fazer presente e manifestar um poder tão grande que vocês não vão entender, mas é Deus fazendo na vida de vocês aquilo que Ele fez na vida de Davi. Deus, Ele tem algo para cada um de nós. Todo culto que tem, irmãos, que é marcado, nunca é por acaso. Todo culto tem um direcionamento pelo Senhor. Todo culto que temos, que participamos, temos um encontro com o Senhor. Assim será na vida de vocês. Não fiquem assustados se chegar na escola, pessoas pedindo oração para cada um de vocês. Não se assuste se as pessoas começarem a chegar até vocês e pedir uma palavra. Não se assustem, porque é o Senhor. Porque o Espírito do Senhor está tomando a vida de vocês de uma tal forma que vai chegar pessoas enfermas perante vocês, e através do toque de vocês, eles serão curados. Aleluias. A promessa do Senhor aqui se cumpriu na vida de Davi, quando adolescente foi ungido a rei, e com seus 30 anos ele reinou sobre Israel. E nós sabemos a história, o rei que ele se tornou. Por isso que eu digo, não se preocupe, e santificai-vos,
porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vocês. Aleluias. Fica com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa oportunidade nós vamos também recolher dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, coloque a sua oferta na salva. Eu quero pedir aqui ao Iago, lá do setor 2, e o Isaac. Glória a Deus para o Isaac. Eu vi que o Isaac deu uma cochilada ali, rapaz. É bom que aí ele dá uma andada, aí dá uma despertada. Pega lá a salva com a permissão do nosso pastor, tá bom? Vocês passam aí na nave da igreja e depois aqui no altar também, para a gente ofertar, tá bom? Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem vir de lá para cá. Nós estamos num número resumido, pode tirar a oferta. E nós, enquanto isso, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Alberto, né? Que assumiu o setor aqui quarta-feira agora. E graças a Deus que ele chegou e apoiou a ideia, o trabalho que a gente passou aí, a visão para ele. E não houve nenhum impedimento, ele deu sequência. Que Deus abençoe a vida do senhor. Amém? Quero também já nessa oportunidade, enquanto eu falo, pode vir recolhendo, tá bom? Que aí o grupo de louvor também toma lugar aqui. E vamos adorar a Deus com mais 2 louvores, para nós entrarmos no momento da palavra e não estender muito esse culto, para que assim a gente possa usar de sabedoria, pois nós tivemos trabalhos ontem, hoje com essa chuva, amanhã EBD de manhã, à noite culto, né? Vamos ser prudentes. E esse número de pessoas que está aqui para essa chuva, irmão, olha, é para dar glória a Deus, amém? Então, continuando aqui o agradecimento aqui ao pastor Alberto, sua esposa, missionária pastora Rosângela, por nos apoiar. Agradecer aqui o Elson, né, que veio com esse departamento, sua esposa Marília está lá embaixo, essa família abençoada que nós já se conhecemos de longas datas, né? Somos amigos já de longas datas. E aprove a Deus a gente fazer essa união aí do setor 1, setor 2, para agregar e para o crescimento aí desse trabalho. Ele apoiou. E já nós temos aí uma agenda, cumprindo essa agenda, o nosso último culto desse ano, o último trabalho é esse que nós estamos fazendo essa semana. Depois a gente só volta fazendo trabalho com os adolescentes, cultos no caso, no ano que vem, tá? Mas ainda esse ano, presta bem atenção os adolescentes aí, que isso é interessante para vocês. Ainda esse ano, dia 7 de dezembro, será a nossa confraternização. E conversando com o Elcio, também pastor João Batista lá do setor 2, né? Ele apoiou para nós fazermos juntos esse trabalho, tá bom? Então a gente já tem uma casa com piscina. Dá um glória aí, irmão. É isso. 7 de setembro, um calorzão, uma casa com piscina já, tá tudo certinho. E a gente vai preparar aí para que nesse dia nós possamos fazer uma confraternização com esses adolescentes, setor 1 e setor 2, tá bom? A gente vai fazer um chá. Quem já tomou chá aqui? Mas é um charrasco, amém? Um charrasco. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, podeis assentar. Antes de eu entrar aqui na ministração da palavra, quero apresentar aqui também o Samuel, tá ali, e a Ana. São amigos ali do Mateus. E o Mateus fez questão, apresenta os meus amigos que eu estou levando. Vocês podem se colocar de pé para nós saudar vocês com bem-vindo aí?
Como nós vamos dizer para eles? Deus abençoe. Amém. Com a permissão do nosso pastor, queria chamar aqui o Wallace, fazer uma oração, tá bom? Mesmo sentado mesmo, curva a sua cabeça, para ele orar pelo pregador, pelo ministrante aqui. Senhor meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade essa noite, meu Deus. Obrigado por cada momento que o Senhor nos deu de respirar e chegarmos à Tua casa. Senhor, usa o Teu Filho, meu Pai. Usa o que o Senhor colocou no coração, na mente dele, para que ele possa passar ao Teu povo, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja. Colocando, meu Pai, a palavra da Sua boca, através do Teu servo. Que faça, meu Pai, com que cada coração saia daqui, meu Pai, diferente a qual entrou. Que o Senhor usa e que eles aprendam, eu aprenda, a praticar lá fora, meu Pai, a Tua palavra, que é doce, que nos ajuda, nos liberta, nos restaura, nos salva, e usa, meu Pai, o Teu Filho, para que almas sejam tocadas, curadas, libertas, e só o Senhor sabe como fazer, meu Pai. Só o Senhor sabe tocar em cada coração como o Senhor sabe. Sonda, meu Pai, faça o Teu mover, faça o Teu querer, mas saibamos, meu Pai, que é para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Pois bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no texto, qual foi feito aqui a leitura, 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 11. Que diz assim, os adolescentes, se tiverem Bíblia, acompanha. Se não tiver, acompanha ali no Data Show. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, adolescentes, né? Na maioria hoje, nesse culto aqui bem específico, com a participação de vocês, eu quero que vocês entendam que a carta, quando nós falamos das cartas de Paulo, e essa específica aqui, ao qual nós estamos, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, talvez seja um pouco complicado para os adolescentes, e quem olhar vai dizer assim, puxa, para um culto com os adolescentes, tinha que ser algo mais claro. Mas eu vou tentar ser bem claro, e também passar numa linguagem bem fácil para que vocês entendam, tá bom? E ser rápido, é claro. Porque quando nós falamos de Coríntios, nós estamos falando de cidadãos, né? De uma cidade, moradores de uma cidade. Então, vou ser bem claro assim, nessa forma, porque eu estou falando e me dirigindo a adolescentes. Não precisa, claro, eu usar uma linguagem, né? Como se estivesse falando com crianças. Eu estou falando com adolescentes já. Já saíram da fase aí de criança, estão numa fase já decolando para a fase de jovens. Então, vocês são bastante inteligentes, vão me entender. Quando Paulo está escrevendo aqui, ele está falando e escrevendo para uma igreja de Coríntios.
que, lógico, faziam parte de uma cidade. E essa cidade era uma cidade chamada Corinto. Então, para ficar bem claro para vocês, quem mora em Mongaguá é mongaguaense, né? Quem mora em São Paulo é paulistano. É isso? E os que moram no estado de São Paulo são paulistas, né? E os que torcem para o São Paulo é São Paulino. Então há uma grande diferença aí, tá? Então é bem assim, básico para vocês entenderem. Paulo estava escrevendo para um grupo de pessoas, para uma cidade que tinham como origem e eram identificados como coríntios, mas eles não eram corintianos. Não eram, tá bom? Não eram. Eles eram coríntios, eles eram os coríntios, moradores da cidade de Corinto. Então fica bem claro. E o que eu quero que vocês entendam é que quando Paulo ele está escrevendo para os coríntios, a primeira carta, o qual nós lemos, ele escreve 1, 2, há quem diga aí que ele escreveu 3. A primeira carta aos coríntios, Paulo, ele vai tratar, ou ele tem como finalidade, tratar vários assuntos. Mas eu escolhi aqui, não vou falar, eu só vou citar aqui, mas eu escolhi aqui para citar a vocês 3 assuntos que eu considero como importantíssimo, que Paulo vai tratar logo no começo da carta. Ele vai tratar de outros que são importantes também, mas do meio da carta e para o final. No começo da carta, Paulo vai tratar de 3 assuntos muito importantes. O primeiro, ele vai defender o seu apostolado, porque essa igreja, nessa cidade, situada nessa cidade, os cristãos desta igreja, eles estavam colocando meio que em xeque o apostolado de Paulo. Será que Paulo é apóstolo mesmo ou não, tal? Então Paulo ele escreve defendendo. E ele começa dizendo no capítulo de número 1 da carta aos Coríntios, se apresentando: Paulo, chamado apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Isso ele deixa bem claro. E defendendo o seu apostolado, que ele era apóstolo. Outra coisa que ele vai tratar é sobre as dissensões no meio dessa igreja. Ou seja, havia facções no meio dessa igreja, divisões, a igreja estava subdividida. Havia grupos de facções no meio da igreja dizendo assim, grupinhos dizendo: eu sou de Paulo, ele, né, que escreveu a carta. Outros diziam assim: não, eu gosto mais de Apolo, um pregador eloquente, também muito conhecido. Outros diziam assim: não, eu sou de Cefas, que é Pedro. E outros diziam: eu sou de Cristo. Então estava uma igreja dividida. Esse é um assunto que Paulo vai tratar também logo no início da carta. Tanto que ele vai escrever e tratar sobre isso. E a terceira coisa que Paulo vai tratar é sobre o pecado, porque essa igreja também tinha um grande problema. Essa igreja tinha pecado no meio da igreja e Paulo tinha que tratar sobre isso. Então eu classifico, são 3 no começo da carta, 3 pontos aí, muito importante. Mas o que me chama a atenção é que quando Paulo vai tratar a respeito das dissensões no meio da igreja, ele diz assim, rogo-vos, verso 1, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam todos unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Paulo, para tratar esse assunto, ele está chamando a atenção da igreja e dizendo: vocês têm que ser unidos, porque chega a notícia para Paulo que havia divisões no meio da igreja. E aí ele vai tratar esse assunto. Então ele trata sobre as dissensões. No capítulo 2, ele então, de primeira carta aos Coríntios, pelo fato de ele estar tratando esse assunto das dissensões, Paulo ele vai mostrar qual é o caráter da sua pregação. Capítulo 2, Paulo ele vai expor para eles dizendo assim: olha, quando eu estive convosco, eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo ele vai colocar bem claro que o caráter da pregação dele, o foco da pregação dele, o centro da pregação dele era Cristo Jesus. E ele diz bem claro: eu não usei de sublimidade de palavras, de sabedorias humanas. O que eu expus para vocês foi Cristo Jesus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo também está escrevendo e ele sabe que a igreja de Corinto havia no meio deles muitos sábios, pessoas de cultura elevada, e essas pessoas que faziam parte dessa igreja, eles se julgavam sábios, e Paulo estava dizendo: eu não usei da sabedoria humana ou da sabedoria que vocês julgam ter, eu usei da sublimidade da palavra de Deus, eu usei do poder de Deus. Isso foi que eu coloquei diante de vocês, Cristo crucificado. Esse é o caráter da pregação de Paulo, e isso ele expõe diante da igreja de Corinto. Paulo ele continua aqui tratando sobre isso, e ele vai dizer no capítulo ainda de número 3, que pelo fato dessa igreja estar subdividida, cada um dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, ele expõe o caráter da sua pregação, ele diz o que é e no que eles têm que manter o foco, que é em Cristo Jesus, que foi isso que ele pregou. E no capítulo de número 3 agora, ele vai se referir a esses cristãos como meninos. E ele ainda vai se referir a eles como meninos no comportamento que eles estão tendo, e ainda vai dizer e classificar eles como crentes carnais e não crentes espirituais. Paulo ele vai continuar dizendo isso porque no capítulo de número 3 ele diz assim: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele está olhando e está classificando essa igreja como uma igreja carnal, e pelo comportamento desses cristãos ele está dizendo: vocês estão tendo comportamentos de criança. Por quê? Porque o que me chega a informação é que entre vocês há dissensões, há contenda. Então ele está dizendo: se vocês têm esse comportamento, eu não posso classificar vocês de outra forma a não ser como crentes carnais e meninos, porque isso é coisa de criança. Paulo tratando sobre isso, ele vai falando. Então, no capítulo de número 3, no versículo de número 9, ele vai usar duas figuras para tratar esse assunto. Primeiro, ele vai colocar que ele, Paulo, e esses apóstolos, o qual eles estão dizendo que eles preferem, eles estão dizendo, eles nada mais são do que apenas servos. Capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: porque somos servos, ou seja, cooperadores de Deus. Nós não somos nada mais do que isso. Mas tem gente dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Mas vocês não estão entendendo que nós somos cooperadores. E vocês, igreja, ele está dizendo, e vai usar duas figuras: vocês são lavouras e edifício. Repita comigo: lavouras e edifícios. Quem está entendendo aí, diga amém. Estou sendo claro? Paulo está tratando sobre dissensões, mas para que essa igreja entenda, ele diz: vocês são carnais, estão sendo carnais e estão tendo comportamento de meninos. E agora ele vai fazer uma figura, colocar uma figura e dizer assim: nós que somos pregadores, eu que estou escrevendo, Apolo que passou por aí pregando, nós não somos nada mais que cooperadores de Deus, só isso. E vocês têm que se colocar e entender que são lavoura e edifício. Na questão de lavoura, ele deixa bem claro que, como lavoura, ele se coloca como cooperador e como um agricultor. Ele diz: eu plantei a semente, então eu não tenho honra nenhuma. Apolo regou, Apolo também não tem honra nenhuma.
O único que tem que ser glorificado é Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Ele usa essa figura. E na questão da figura de edifício, Paulo, ele vai explicar no capítulo 3, no versículo de número 10, e ele agora vai se colocar na condição de cooperador, e ele agora como figura ele vai usar: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Ele agora usa uma figura de arquiteto e dizendo assim: vocês agora são edifícios. Eu sou cooperador. E na condição de cooperador, pela graça que Deus me deu, eu sou um sábio arquiteto que coloquei um fundamento. Paulo está dizendo: enquanto vocês estão aí se degradando, brigando para dizer ao qual grupo vocês pertencem, eu pertenço a A, a B, Paulo entra com uma palavra dizendo assim: olha, deixa disso, isso é coisa de criança, isso é coisa de crente carnal. Porque o crente espiritual vai entender o que ele vai dizer: só existe um fundamento. E esse fundamento, quando eu estive aí, ele disse: eu vos anunciei Cristo. E na medida que Paulo anunciava Cristo, ele estava fundamentando essa igreja e esses cristãos em um fundamento chamado Cristo Jesus. Repita comigo: a igreja é fundamentada em Cristo. Não existe outro fundamento, Paulo está dizendo. Não adianta você querer se apegar a pessoas, a coisas, a objetos. Não adianta você querer se apegar a palavras. Não adianta você querer se apegar a amizades. Tudo isso é muito bom, mas a igreja só caminha e só continua nessa terra enquanto ela estiver fundamentada em Cristo. Ele é a rocha, Ele é o fundamento do edifício. Estou sendo claro? Quem está entendendo, diga amém. Você que é adolescente, vira aí para o seu amigo que está aí do seu lado, diga para ele assim: o fundamento é Cristo. Aí, ainda hoje de manhã, o Elcio esteve aqui de manhã, a gente estava arrumando as coisas, né, Elcio? E a gente conversando. O Elcio tem 40 e eu tenho um pouquinho a mais que ele, não vou falar quanto. A gente conversando, falando da nossa geração. Nós estamos hoje à frente de uma liderança, estamos à frente de um departamento de adolescentes, nem jovens, adolescentes. E aí eu conversando com ele, a gente chegou aqui: puxa, como eu disse no começo do culto, a gente tem que se reinventar. Não fica tão difícil porque a gente tem filhos adolescentes, tá? Mas não é fácil trabalhar com esse trabalho, com essa linguagem. E quando nós usamos dessas ferramentas, como vocês estão vendo aqui, tanto a igreja como os adolescentes, que fique bem claro, um jogo de luz, uma iluminação, um culto na linguagem de vocês, tudo isso é ferramenta que nós usamos e que é necessário. Porque o que a gente estava conversando de manhã, ele com 40, há 30 anos atrás nós éramos adolescentes, nós estávamos sentados aí no banco onde vocês estão, e a linguagem com quem nos tratavam era outra. Não dá pra gente pegar aquela linguagem de 30 anos atrás e querer aplicar agora para trabalhar com vocês. Por isso a gente usa essas ferramentas. Se você vai trabalhar no departamento feminino, você vai enfeitar de flor, de rosa, porque a linguagem é outra. Se você vai trabalhar no departamento infantil, você vai colocar aqui algumas bexigas, você vai colocar algumas músicas aqui alegre, porque você está trabalhando com o departamento infantil. Isso são ferramentas. Mas o que eu quero que você, adolescente, entenda, você que está aqui nessa noite, que tudo isso é ferramenta, nos ajuda, mas a sua fé não pode estar fundamentada nisso.
gente passou a manhã toda aqui preparando isso, para que você chegasse aqui e se identificasse com essa linguagem. Mas o foco desse trabalho é anunciar para vocês que o único que salva, o único que liberta, o único que pode te levar para o céu é Jesus Cristo, o fundamento, o qual é imutável e que é de geração a geração. Como eu disse, de geração a geração, as coisas foram mudando. No meu tempo de mocidade, a gente chegava e cantava: os guerreiros se preparam. A gente já entrava pela porta, assim como vocês entraram hoje, com um frio na barriga, abaixava no banco, para ninguém ver, para não chamar e não dar oportunidade. A gente já passou por isso. A linguagem era outra. A linguagem é essa de hoje. A geração mudou. Isso era 30 anos, há 40 anos atrás. Se nós pegarmos a década de 90, pegarmos depois a fase de 2000, as coisas foram mudando. Então o que nós usamos, o que foi usado como ferramenta há 30 anos atrás, 10 anos depois já estava desatualizado. Imagina agora 30 anos depois. Usamos hoje uma linguagem diferente, mas o fundamento não mudou. O fundamento é Cristo. Repita comigo: o fundamento não mudou. Tá fraco, fala: o fundamento não mudou. O fundamento é Cristo Jesus. Ele não muda, ele é imutável. Ele é o fundamento da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Eu preciso esclarecer isso para vocês. Usamos de uma linguagem para que nós possamos nos comunicar com vocês, mas eu tenho que pregar para vocês Cristo. Porque depois dessa mensagem eu vou fazer um apelo. Se houver alguém aqui que não é crente, ou que está afastado, algum adolescente, eu tenho que fazer um apelo para você e dizer: quem quer Jesus? Mas você tem que vir à frente consciente de que você está aceitando a Jesus Cristo. E o que vai mudar a sua vida não é essa linguagem, não é esse jogo de luz, não é bexiga, não é um louvor animado. O que vai mudar a sua vida a partir de hoje é Cristo Jesus. A partir do momento que Ele entrar na tua vida, na tua casa, e mudar e ser o seu Senhor. Então, adolescentes, jovens, você que está aqui nessa noite, não existe outro fundamento. Esse fundamento é Cristo e Ele é imutável. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quantos aceitaram esse Cristo que é imutável? Ainda bem que Ele não muda. Passa-se as gerações, passa-se o tempo, passa-se os dias, muda a liderança, muda tudo, meu irmão, no mundo, muda os tronos, muda os governantes, mas Ele continua o mesmo, sendo santo, sendo grande. Ele está no controle da igreja, Ele está no controle da nossa vida. Ele é o centro de tudo, para Ele foi feito tudo, por Ele foi feito tudo, para Ele é a glória, para Ele é a honra. Ele é imutável. Quando nós dizemos, através dessa palavra, e afirmamos que Ele é um fundamento imutável, nós podemos ter muitas garantias, sabendo que pode passar tudo, mas Ele não vai mudar. Paulo está escrevendo para uma igreja subdividida, que estava rasgada, dividida, e Paulo está dizendo: se vocês forem menos carnais e mais espirituais, deixarem de ser meninos e serem mais maduros, vocês vão entender que o fundamento da igreja não é Paulo, o fundamento da igreja não é Apolo, não é Cefas, o fundamento da igreja é Cristo, e é nele que vocês devem estar edificados. Uma igreja edificada em Cristo não é uma igreja dividida. Uma igreja edificada em Cristo não é uma igreja facciosa, não tem divisão. Uma igreja edificada em Cristo, Paulo está dizendo, é uma igreja unida, numa só visão, num só propósito, porque o centro é Ele, o fundamento é Ele. Quando Paulo está usando essa figura e dizendo
que não se pode mudar outro fundamento, e esse fundamento foi o qual ele colocou, que é Cristo. Agora eu vou usar aqui uma linguagem para vocês entenderem bem simplificada, que disso eu entendo um pouco. O que nós vemos ali atrás daquela TV é uma coluna, não é um fundamento. Aquela coluna chama-se estrutura. É ela que segura as paredes. 1, 2, 3, 4, 8 colunas aqui no nosso campo de visão. Elas estão sustentando esse prédio, esse edifício. Isso são colunas. Mas essas colunas, elas só estão de pé e não caem porque elas estão fixadas lá embaixo, em um fundamento. E ela não aparece. O fundamento não aparece aqui. Mas foi o primeiro a ser feito. Veio o topógrafo, veio o pedreiro, o engenheiro, fez a demarcação. Mas o primeiro ponto a ser feito aqui, nesse prédio, foi o fundamento. O fundamento precisa ir lá na areia para pegar o firme. Ele está lá sustentando tudo. Depois que é feito esse fundamento, uma sapata, vem os arranques, vem uma coluna, constrói um prédio, um edifício, o primeiro andar, o segundo andar, o quinto, o 10º. Existe prédio aí de 10, 50 andares. Tudo isso está seguro no fundamento. Só que Paulo vai dizer, eu vou fechar a Bíblia aqui para encerrar, nos decorrer dos versículos a mais seguintes, que o fundamento é Cristo, e ele vai chamar a atenção dizendo que nós devemos estar fundamentados nele. Mas para nós construirmos este prédio aqui, não é só porque nós estamos fundamentados em Cristo que nós vamos construir um edifício com qualquer tipo de material. Nos versículos seguintes, Paulo vai dizer: vocês estão fundamentados em Cristo, mas cada um tome cuidado com aquilo que está edificando esse prédio. Porque alguns vão colocar ouro, outros vão edificar com prata, outros vão edificar com madeira, com palha. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai ser colocado diante de Deus. O que eu coloquei na construção desse edifício será cobrado de nós. Sabe por que será cobrado de nós? Porque o fundamento, ele é imutável e inabalável. Se eu estou fundamentado em Cristo, eu tenho por obrigação, Paulo está nos dizendo e nos ensinando, eu tenho por obrigação de construir um edifício de qualidade. Eu não posso colocar qualquer material nesse edifício. Eu não posso fazer de qualquer maneira aquilo que vem à minha mão, porque eu estou fundamentado em Cristo. Paulo está destacando: a rocha é imutável, o fundamento é imutável. Por isso um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus daquilo que nós construímos em cima desse fundamento. E quando nós chegarmos diante de Deus, a gente vai ter que dar conta, porque Deus vai olhar e vai dizer: se caiu, ou se você colocou qualquer coisa, ou construiu um edifício de qualquer maneira, é porque você não valorizou o fundamento. Então, adolescentes, nós que estamos aqui nessa noite, adolescente de 0 a 100 anos, todos nós estamos englobados nesta palavra. Nós temos que entender que nós temos um fundamento. Quem concorda, diga amém. Mas também temos a responsabilidade de construir um edifício de qualidade. E essa construção é você que faz no seu dia a dia. Você tem tudo, irmão. Você tem tudo, jovem, adolescente. O que é o tudo? Você tem um fundamento.
você tem um início, você tem a garantia que não vai cair, você tem a garantia de que vai durar, você tem a garantia de que não vai mudar, você tem a garantia de que você vai vencer. Cada dia que você levanta, cada dia que você deita, você tem a garantia de ser vitorioso, mas também você tem a responsabilidade de colocar tijolo por tijolo e material de qualidade nessa sua comunhão com Deus, nesse seu edifício que você está construindo. Quem entendeu, diga amém. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Falta 1 minuto para as 9, eu vou encerrar para as 9. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Amém. Ficou claro, né? Agora eu quero perguntar, antes de eu encerrar essa palavra, se tem alguém aqui para Jesus, para esse Jesus que eu preguei. Se tem alguém aqui que precisa e quer se declarar: eu quero Jesus, eu quero construir o meu edifício em cima desse fundamento que é Cristo. Não construir em cima de uma mentira, não construir em cima de uma filosofia humana, não construir em cima de sabedoria humana, como Paulo disse. Não, eu expus Cristo para vocês. Vocês que estão aqui, vocês estão numa fase de escola, vocês estão estudando, muito conhecimento chega até vocês, muito conhecimento é passado para vocês. Tudo isso é necessário, tudo isso precisa, porque o dia que você for prestar um concurso, você não vai poder colocar lá no concurso: eu sirvo a Cristo. Isso não vai fazer você passar de ano. Você precisa adquirir muitos conhecimentos, mas a sua fé tem que estar alicerçada em Cristo. Você pode ter conhecimento, mas não é nisso que você está fundamentado. Se houver alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, você tem oportunidade para você vir à frente e nós estaremos orando por você. Caso contrário, eu vou já passar a direção para o nosso pastor e assim agradecer a cada um de vocês. Amém? Aqui uma jovem, uma adolescente. Que Deus abençoe. A Bíblia diz que é uma festa no céu, né? Quando um pecador se arrepende. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Apresentei o nome dela e já esqueci, né? Porque a minha geração já passou e a idade avança. Está aqui a Ana Beatriz. Que bênção. Nome bonito, né? Lindo. Que você tenha entendido esta palavra nessa noite, tá bom? Nós estamos aqui como liderança. Está aqui o pastor da igreja, pastor Alberto. Nós estamos à disposição para ajudar, aconselhar você e te mostrar Cristo Jesus. Sempre nós vamos trabalhar numa linguagem atualizada para vocês, mas o nosso foco é isso, é apresentar Cristo Jesus, não tem outro fundamento. Você pode dobrar o joelho para nós orarmos pela Ana Beatriz? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Ana Beatriz, essa jovem adolescente. Eu quero orar, Senhor, e apresentar o nome dela. Escreve o nome dela no livro da vida. Obrigado, meu Deus, por essa grande vitória que nós alcançamos do Senhor, Pai. Por esse trabalho que foi feito, Senhor, nós sabemos que o saldo dele é isso: salvação de almas, mudança de vida. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ter entendido, Senhor, esta palavra, possa colocar Cristo como fundamento da sua fé. Oh, meu Deus, sabendo isso, Senhor, hoje ela fez a melhor e a maior escolha da vida dela. Que ela possa levar, Senhor, tudo isso que foi ministrado à vida dela para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Que ela seja uma bênção onde ela estiver, onde ela colocar a planta dos seus pés, ela seja bênção, Senhor, em nome de Jesus. Quem está feliz e concorda, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar.
Depois os adolescentes todos aí, daqui da sede principalmente, os demais, abraça aí essa jovem. Mateus, é sua vizinha lá, né? Sua responsabilidade também, hein, amigão? Você trouxe, que Deus te abençoe, Deus te usou, tá bom? Vamos trabalhar junto aí. Fico feliz por isso. Pastor, eu falei que era 8h59, né? Que o relógio ali tá ruim. Mas agora ainda é 8h58, virou o relógio ali. Tenho 2 minutos, quero passar já para o pastor. Mas antes, eu quero aqui entregar, pedir para minha esposa, né? Vem cá, filha, por favor. Como eu disse, sou muito grato a Deus pela cooperação aqui dos irmãos que vieram do setor 2, tá bom? Então a gente quer entregar aqui para Marília, tá bom? Uma singela lembrança. Vem cá, Marília. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Vocês foram parceiros aí que nos ajudaram muito. Deus abençoe vocês. Vamos continuar aí. Que possa aí se repetir, né? Tem um livro aqui. Fica aqui, filho, do lado. Eu quero também entregar aqui também essa singela lembrança para o diácono Elson, ali do setor 2, em forma de agradecimento, tá bom? Pela cooperação. Deus abençoe você. Me ajuda aí. Tamo junto para te ajudar também, tá bom? Obrigadão. E eu não posso deixar também de passar aqui essa singela lembrança para uma pessoa muito importante que trabalhou muito para nos ajudar aí. Eu vi o empenho dela, né? Hoje de manhã ela estava correndo para lá e para cá, que é a minha esposa, tá aqui. Quero entregar as mãos dela. Deus abençoe, tá bom? Obrigado mesmo. Essa aqui é a maior parceira, né? Os parceiros aí, mas essa aqui é que tá comigo todo dia. E como eu posso falar, que me suporta, né? Tá do meu lado, apoiou esse trabalho, idealizou. Na verdade, ela idealizou. Vamos fazer um culto assim, tal, passou. Tivemos apoio e ela foi à frente aí. E hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, com a cooperação dos irmãos, colhendo essa vitória. Amém? Vocês querem falar? Cantar? Louvar? Tá bom. Eu vou passar aqui pro pastor, aí a gente já encerra. Vocês cantam um louvor pra gente encerrar, se o pastor permitir. 9h em ponto, irmão, não ficou cansativo? Tá bom? Glória a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu passo aqui, pastor Alberto. Glória a Deus. Maravilha. Hoje está havendo uma festa no céu, né? Porque a palavra diz que uma alma vale mais que o mundo todo. E quando alguém decide aceitar a Jesus, faça uma festa no céu. Quantos lembram do testemunho do nosso querido irmãozinho João aqui? Que falou daquela senhorinha no ônibus e falou que Deus tinha falado com ele que ia usá-lo. Todo mundo prestou atenção? Amém? Vocês adolescentes prestaram atenção no testemunho dele? Quem gostou do testemunho dele? Quem quer ser usado por Deus também? Quantos adolescentes querem ser usados por Deus? Vocês querem mesmo? Vocês têm vontade mesmo? Então vem aqui que eu quero orar por vocês. Deus, Ele não faz nada sem um propósito. O dia de hoje
foi marcado por Deus, para aqueles que têm sede e vontade de estar sendo usado por Ele estivessem aqui. E se você realmente tem no seu coração arde por ser usado por Deus, Deus vai estar capacitando a cada um de vocês para estar fazendo a diferença aonde vocês estiverem. Vocês creem nisso? Creem mesmo? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer assim com a mão de vocês, dessa maneira. Vem cá, meus irmãos, vamos orar por eles aqui. Me ajuda aqui. Queria que a igreja ficasse de pé e estendesse suas mãos para cá. Porque a obra do Senhor precisa daqueles que querem trabalhar de coração aberto. E se vocês estão com o coração aberto para estar trabalhando, Ele vai estar capacitando vocês a partir do dia de hoje. Vocês creem nisso? Eu vou orar por vocês. Fechem os seus olhos. Vocês estão com a mão desse jeito, e quando eu terminar a oração, vocês vão fechar a mão, colocar em cima do seu coração, tomando posse daquilo que Deus vai estar dando para vocês. Amém? Paizinho querido, santo e amado, graças eu te dou, meu Pai. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que esteja com as mãos estendidas sobre esses adolescentes. Senhor, eles falaram que têm o desejo do coração de serem usados por Ti. Eles falaram que têm o desejo do coração, Senhor, de estarem fazendo a Tua obra. Senhor, Tu chama quem Tu quiser, Tu capacita quem Tu quiser, porque o Teu, Senhor, tudo é Teu. Mas em nome de Jesus, como ministro, Senhor, da Tua igreja, como Teu servo, como aquele que tem, Senhor, nesse momento, autoridade para estar, Senhor, orando por cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus que esteja colocando na mão de cada um deles as armas necessárias que eles vão precisar para fazer a Tua obra. Tudo aquilo que for necessário para a vida de cada um, Senhor, para estar fazendo a Tua obra, coloca agora na mão deles, para a honra e glória do nome de Jesus. Coloca na mão deles agora, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. E a partir do momento, Senhor, que eu parar essa ministração, para o Teu nome ser glorificado na vida de cada um deles, eles vão fechar a mão de posse daquilo que Tu tem para a vida deles e guardar no coração. E no momento certo, o Teu Espírito estará falando com cada um deles. Essa é a hora de usar aquilo que eu te dei. Aleluia. Nesse momento, feche suas mãos, tome posse. Vai tomando posse em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus. Vai tomando posse em nome de Jesus. Para honra e glória em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Vai tomando posse. Vai tomando posse em nome de Jesus. Vai tomando posse em nome de Jesus. Guarde bem esse tesouro. Guarde bem esse tesouro. Porque no dia que o Senhor quiser te usar, o Espírito Santo vai falar para você: agora é a hora, agora é o momento de usar aquilo que eu te dei. Só quem crê que recebeu dá um amém bem grande. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. As palmas glorificam a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Contente com Jesus aqui? Quem vai sair daqui mais feliz do que entrou? Aleluia. Vamos orar então, para encerrar. Irmão Elcio, por gentileza. Eu quero ouvir de vocês, adolescentes que vieram aqui à frente e receberam oração que está com o coração aberto, no próximo culto, testemunho. Quem crê nisso?
Então, só quem crê fala, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Alegres, né? Porque é um culto com resultado, irmãos. Quando uma alma se entrega para Jesus, isso é gratificante para todos nós. Imagine o céu como não está nesse momento, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, quero te agradecer mais uma vez, Senhor amado, por tudo que o Senhor fez entre nós nessa noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, por ter chegado aqui, Senhor, e ter sentido a tua presença. Agradecemos, Senhor amado, pela alma que foi salva, Senhor amado, aqui nessa noite. Pai, abençoe teus filhos, Senhor amado, leva em paz para suas casas, Senhor, dando uma noite, Senhor, abençoadora de descanso, Pai. Abençoe a todos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Dá um abraço no teu irmão e fala, te encontro amanhã na escola dominical. Anunciando também que tem cantina, viu, irmãos?